Nós falamos sobre a Trindade com o Tadeu, e essa é a segunda aula da nossa escola bíblica desse ano. E o nosso tema é o Evangelho de Deus. Sem dúvida, é um dos temas que eu mais gosto de falar. Mais que a gente está acostumado, né, com a palavra evangelho, muitas das vezes a gente tem dificuldade de compreender o que é o evangelho. A gente tem a mania de colocar o evangelho como se fosse o ABC da vida cristã, né, como se fosse ali o início da caminhada e como se o evangelho ele fosse usado apenas para o nosso processo de conversão. É como se a gente tivesse tão acostumado com a palavra evangelho que a gente já não dá tanto sentido para a profundidade e a gente acaba, de alguma forma, deixando o conteúdo da mensagem do evangelho. Mas é extremamente importante a gente estudar em relação ao evangelho, e a gente, de tempos em tempos, relembrar conosco mesmo, com a gente, a mensagem que nos salvou. Todos os domingos, né, quando a gente se reúne, a gente precisa nos lembrarmos do evangelho. É interessante que Paulo, à igreja de Corinto, na primeira carta que a gente tem, no capítulo 15, Paulo vai dizer que ele estava relembrando os irmãos, né, em relação à mensagem do evangelho, em relação àquilo que eles já havia anunciado àqueles irmãos. Então, a gente precisa pregar o evangelho para evangélicos, né, e eu amo fazer isso, sem dúvidas, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é o evangelho. Amém? Abre comigo em Romanos, nós vamos deixar um texto base, nós vamos ficar apenas em Romanos, eu não vou abrir outro texto, e eu vou deixar só as referências, tá bom? Hum. Eh Na verdade, essa aula, né, como a gente tem uma hora e pouquinho para isso, então vai ser meio que uma introdução, né. A gente gastaria muito mais tempo, assim, para a gente de fato percorrermos todo o conteúdo do evangelho. Na verdade, eu acho que é toda uma vida, e eu vou falar um pouco também sobre, às vezes, como a gente erra em simplificar a mensagem do evangelho. A gente pode sim comunicá-la de forma simples, mas simplificá-la é um grande erro que a gente acaba cometendo também. Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Não me envergonho das boas novas, pois elas são o poder de Deus que traz a salvação a todos os que creem, ao judeu primeiro e também, de igual modo, ao grego. Isso porque a justiça segundo a aliança de Deus é revelada por meio delas, de fidelidade a fidelidade, como está escrito na Bíblia, o justo viverá pela fé. Romanos é a obra-prima de Paulo em relação à teologia. Sem dúvida, e a maioria dos teólogos vão concordar com isso, que Romanos é a carta mais teológica de Paulo, e você tem aqui, nesses capítulos que decorrem o livro de Romanos, um conteúdo denso a respeito da mensagem do evangelho. Paulo, ele vai gastar nos 11 primeiros capítulos falando de uma forma sistemática e apresentando aos romanos o plano de Deus. E isso é o conteúdo da mensagem do evangelho. Então Paulo, ele começa a carta dizendo que ele não se envergonhava do evangelho. Ele não tinha do que se envergonhar, ele não tinha de que ser tímido, ele não tinha que se esconder em relação a essa mensagem, porque ela é o poder de Deus. Paulo aqui ele já está declarando que o evangelho é o meio pelo qual o nosso Deus salva. Não existe outra forma, não existe outra maneira de Deus salvar, a não ser por meio do evangelho. E Paulo deixa aqui muito claro que o evangelho é o poder de Deus por meio do qual Deus salva o homem. Então, se é o meio a qual Deus salva o homem,
aqui já está, de alguma forma, a importância que tem no conteúdo dessa mensagem. A importância de estudarmos o Evangelho, a importância de nos lembrarmos do Evangelho. É interessante que logo no capítulo 1, ali no verso 1, Paulo ele vai dizer que esse Evangelho que ele está anunciando é o Evangelho de Deus. Então, nas suas primeiras palavras da carta de Romanos, Paulo já está dizendo que essa mensagem, ela é exclusivamente de Deus. Por isso, ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem, por qualquer que seja a razão, ou para torná-la mais atraente. O evangelho é a mensagem de Deus. Então, ela é exclusivamente de Deus. Por isso, nós não podemos abordar a mensagem do Evangelho em perspectivas reducionistas, reduzir a mensagem para torná-la mais atraente. Paulo, ele já deixa claro aos romanos que essa mensagem, ela é a mensagem de Deus. Amém? Muitas das vezes, a gente tem a ideia que o evangelho e a gente foi ensinado, né, assim, que o evangelho ele é simples, né, quando já ouviram falar isso? O evangelho é simples. A gente foi ensinado assim, mas quando a gente olha para a Bíblia, e esse aqui é um ponto também interessante, que não existe apenas um esboço na Bíblia em relação ao evangelho. A gente não encontra apenas uma maneira como o evangelho é anunciado. Então, existe uma certa complexidade no evangelho. O evangelho, ele é extenso e denso, e a gente não pode simplesmente olhar para essa mensagem, porque muitas das vezes a gente reduz ela para que ela se torne mais atraente. Por exemplo, a gente reduz o evangelho muitas das vezes em frases, muitas das vezes em ações, e isso acaba tornando o conteúdo dessa mensagem em uma perspectiva muito simplista, que não é a ideia dessa mensagem. Mais que o evangelho ele vai nos levar a uma vida simples, e mais também que a gente possa anunciar ele de forma simples, sem reduzir o conteúdo da mensagem, mas a gente não pode, de forma nenhuma, pensar que não existe uma complexidade nessa mensagem. Quando a gente olha, por exemplo, Gálatas, Paulo ele vai dizer que seja anátema qualquer um, seja os apóstolos, seja um ser celestial, que anunciar um outro evangelho. Seja anátema, seja amaldiçoado, qualquer um que pregar uma mensagem que não é o conteúdo da mensagem do evangelho. Então, existe sim um conteúdo, existe sim uma maneira que, e é o que a gente vai fazer aqui, de alguma forma, tentar sistematizar essa mensagem, mas a gente não pode simplesmente olhar pelo evangelho, para a palavra evangelho, mais que a gente está acostumado com ela, e tratá-lo de forma simples. Amém? Nós temos só no Novo Testamento vários desdobramentos sobre a palavra evangelho. A gente tem pelo menos 8. Veja só, Romanos 1 vai falar que é o evangelho de Deus. Em Efésios 1:13 vai dizer que é o evangelho da nossa salvação. Atos 20:24 vai dizer que é o evangelho da graça. Lucas 4:43 vai dizer que é o evangelho do reino. Apocalipse 14, verso 6 vai dizer que é o evangelho é eterno. Atos 10:36 vai dizer que é o evangelho da paz. Atos 13:32 vai dizer que é o evangelho da promessa. Gálatas 1:7 vai dizer que
é o evangelho de Cristo. Então existe vários desdobramentos em relação à palavra evangelho. Então a gente não pode de forma nenhuma tratar essa mensagem de forma simples, mais que a gente possa sistematizar o conteúdo da mensagem, mais que a gente possa criar um esboço para essa mensagem, mas o evangelho, ele é extremamente complexo, e isso faz ser uma mensagem poderosa, uma mensagem que é a mensagem do nosso próprio Deus. Então a gente precisa começar a perguntar o que é o evangelho. Mais que a gente está acostumado com a palavra, como eu disse no começo, mas o que é o evangelho? Quando a gente pensa em relação ao evangelho, o que vem na nossa cabeça? O que passa na nossa cabeça? Quando a gente olha para a própria tradução da palavra, o evangelho, que é uma boa notícia, e essa palavra já era comum daqueles dias, era alguém que voltava das guerras e trazia uma boa notícia, trazia um evangelho, né, trazia principalmente ali se o exército do seu país ganhou, se o exército da sua nação ganhou, então ele voltava dizendo ao seu povo: "Olha, nós temos uma boa notícia, o nosso país venceu a guerra". Então eles já estavam acostumados com essa palavra evangelho, e nós temos então agora o evangelho de Deus sendo anunciado. Então, o evangelho, em primeiro lugar, ele é uma boa notícia. Não apenas uma notícia, mas uma boa notícia. Mais bobo que isso pareça ser, a gente pensar e, de alguma forma, tentar restaurar e resgatar esse aspecto de anúncio do evangelho, pode parecer bobo, mas o que a gente faz e costuma fazer com essa mensagem é colocar em lugares que ela não deveria estar. Por exemplo, muitas das vezes a gente vai dizer que o evangelho é um modo de vida, é uma maneira de viver, como se o evangelho fosse algo que a gente pudesse executar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente tem a tendência de olhar para coisas boas que acontecem, talvez dentro da igreja, algumas mobilizações ou até mesmo evangelismo, levar cesta básica, coisas do tipo, e a gente dizer: "Isso é o evangelho". Então a gente acaba colocando o evangelho em coisas que não é o evangelho. O evangelho não é o resultado do evangelho. Amém? E muitas das vezes a gente define o evangelho pelas ações, a gente define o evangelho pelos feitos, a gente define o evangelho às vezes como conselhos. O evangelho não é um bom conselho apenas. Obviamente, existem bons conselhos dentro do evangelho, mas a gente não pode defini-lo apenas como um conteúdo moral. Um conteúdo que vai nos dizer como devemos nos comportar. Essa não é a primeira impressão do evangelho. Essa não é aquilo que é o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho, ele é um anúncio. O evangelho, ele é uma mensagem. Por isso que aquela frase que é muito comum a gente ver no Instagram, se necessário use as palavras, ela é extremamente errada. Mais que seja de um cara que eu goste da história dele, mas todas as vezes que vamos falar em relação ao evangelho, nós precisamos usar as palavras. Amém? Nós precisamos usar as palavras. Precisa sair dos nossos lábios, porque o evangelho é uma boa notícia. E nós precisamos, para entender o evangelho, resgatar esse aspecto de anúncio. Se a gente coloca o evangelho apenas naquilo que a gente faz, ou apenas nos resultados que são legítimos do evangelho, a gente não está compreendendo o que é o evangelho, e pode ser que a gente não entendeu ainda o tamanho e a dimensão do que é o evangelho de Deus. Quando a gente coloca o evangelho apenas na ideia moral, apenas naquilo que a gente pode fazer,
apenas no aspecto que aquilo que eu vivo, muitas das vezes a gente pode estar se afastando da mensagem do evangelho. Então, definir o evangelho começa pelo entendimento que o evangelho é uma boa notícia. De Acaso ele diz assim: visto que o evangelho é notícia, boa notícia, deve ser anunciado. E isso que se faz com as notícias. O elemento essencialmente proclamativo da pregação está ligado ao fato de que a mensagem central não é um código de ética a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismos a ser admirada e ponderada. E certamente não é uma teologia sistemática a ser estocada e esquematizada. Embora o evangelho seja o ponto de partida para a ética, para o aforismos e para a sistemática, ele não é nenhuma dessas três coisas. Ele é uma notícia, boa notícia, e, portanto, deve ser publicamente anunciado. Então, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma mensagem. O evangelho é algo que nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar publicamente. Por isso, então, que nós vamos às ruas, por isso nós gastamos tempo falando com as pessoas, porque o evangelho não são atos, mas que a gente possa se mobilizar e o evangelho vai nos levar para essa vida de amor, de compaixão, de olhar para as necessidades, para as injustiças desse mundo, mas o evangelho não se resume a fazermos boas coisas ao nosso próximo. O evangelho é uma mensagem e por isso nós temos que proclamá-la. Por isso nós precisamos anunciá-la. Por isso nós precisamos dizer ao mundo. Então, podemos dizer que se o evangelho ele é uma boa notícia que nós fomos salvos, o que está por trás dessa boa notícia? Por quê? Porque atrás de uma boa notícia tem um enredo de fundo. Atrás de uma boa notícia tem um alerta de perigo, tem um alerta pelo qual essa boa notícia está sendo anunciada. Está entendendo? E aí que faz o evangelho não ser apenas mais uma notícia, como o povo já estava acostumado com notícias, o povo, principalmente nos dias de Jesus, já estava acostumado com sempre gente vindo com novidades, com coisas novas, mas o evangelho, ele não é apenas uma notícia qualquer, mas ele é a boa notícia. E por que que o evangelho é a boa notícia? Pelo enredo de fundo, pelo que está atrás, pelo que está de fundo. Quando nós olhamos para todo o conteúdo bíblico, nós vamos então criar um plano de fundo pela qual nós vamos entender por que que o evangelho é uma boa notícia. E o evangelho, ele é uma boa notícia porque ele nos liberta. Em primeiro lugar, ele nos livra, ele nos resgata de uma ira vindoura. Ele nos resgata de uma ira que está por vir. E quando a gente pensa sobre ira, essa ira ela não é impessoal. Essa ira é a ira do próprio Deus sobre a humanidade. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas eu e você éramos o alvo da ira de Deus. Eu e você éramos o alvo da ira de Deus. Quando a gente olha para o conteúdo de Romanos, e a gente vai ver Paulo no capítulo 1, ele descrevendo, a partir ali do verso 18, que o homem ele se torna tão ruim, mas tão ruim, que Deus agora passa a entregá-lo às suas próprias paixões.
o conteúdo do livro de Romanos, ele é um pouco amedrontador. E Paulo, ele está dizendo aqui que a ira de Deus está sobre esses que ainda continuam no pecado. É assustador você olhar e perceber que eu e você éramos o alvo dessa ira por causa do pecado, por causa da maldade do homem. Ela era de tal tamanho que Deus, ele estava irado. E por isso que Deus havia entregado à humanidade a maldade, as paixões, as consciências da carne. Paulo, em Romanos, ele deixa muito claro que Deus estava irado com a humanidade. Em Romanos 5, Paulo vai dizer que ele era talvez um dos mais terríveis e piores. Paulo vai dizer quão miserável eu sou em Romanos 5. Ele vai dizer quão miserável nós somos. Mas também em Romanos 5 ele vai mostrar que o amor de Deus por nós foi de tal tamanho. Então, por que que o Evangelho é uma boa notícia? Ele é uma boa notícia porque nós éramos o alvo da ira de Deus. E quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vai lá para Gênesis, a gente tem Gênesis 1, Gênesis 2, o propósito, como Deus ele cria a humanidade, como Deus organiza o cosmos, como Deus cria o homem, como Deus cria o universo e como Deus desejava que as coisas funcionassem. A partir do capítulo 3, nós vamos ver que o homem ele se afasta de Deus, que o homem ele vai contrário à vontade de Deus, que o homem ele agora desobedece a Deus. E a partir do capítulo 3 até o capítulo 11 de Gênesis, a gente vai ver que essa maldade só piora. Começa com Adão e Eva já não se entendendo mais. Você lembra disso? Quando Deus pergunta a Adão o que Adão havia feito, Adão joga a culpa para quem? Para Eva. Quando chega na mulher, a mulher joga a culpa para quem? O diabo, para a serpente. E ali já começa a quebra de aliança, em primeiro lugar, com Deus e, em segundo lugar, com o seu semelhante. Gênesis 4, a gente tem o primeiro homicídio. A gente vai ver a briga de dois irmãos que resulta em morte. A gente vai mais para frente, a gente chega a Gênesis 6, Gênesis 7, e a gente vai ver que é o ápice. A humanidade já estava tão longe de Deus, que Deus, através do dilúvio, ele derrama a sua ira sobre a humanidade, resetando, começando de novo. A gente vê que o pecado, quando entra em Gênesis 3, ele só vai aumentando, ele só vai ampliando. Aí agora, quando a gente lê em Romanos, Paulo dizendo que não há um justo sequer. O estrago do pecado de Gênesis foi tão grande, tão intenso sobre a humanidade, que hoje nós ainda somos afetados por causa do pecado. Somos ainda afetados por causa da desobediência.
Por que que nós ainda somos afetados, se nem foi nós que desobedecemos lá no jardim? Porque independente de Adão e Eva, essa seria a atitude de todos os seres humanos. Então o pecado ele entra por meio de um, e isso vai se alastrando. Isso vai de alguma forma entrando, ampliando, e isso vai subindo até Deus, isso vai se acumulando diante de Deus. E todas essas injustiças que vemos hoje está subindo diante de Deus. E isso está alimentando a ira de Deus. Isso está alimentando a ira de Deus. Então o evangelho, ele é uma boa notícia, por quê? Porque ele nos livra da ira vindoura. Por isso que não é apenas uma nova notícia, mas é uma boa notícia. É a mais incrível notícia que o ser humano poderia receber. Então, o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. Nós estávamos mortos em nossos pecados. O nosso destino era a ira de Deus. O nosso destino era uma vida sem Deus. O nosso destino era estar longe de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, hoje nós somos salvos. Por isso que o evangelho é uma boa notícia. Nós temos pelo menos 3 boas notícias. Vamos lá. A primeira boa notícia, a boa notícia da graça. Deus nos salvou de graça. Nós não fizemos nada para merecermos isso. Nós não fizemos esforços nenhum para isso. Essa é a primeira boa notícia que a Bíblia nos apresenta. A boa notícia da graça. Éramos merecedores do inferno, éramos merecedores da ira de Deus, mas por meio de Jesus Cristo nós somos salvos. E salvos como? Salvos pela graça. Amém? Essa é a primeira boa notícia. A boa notícia da graça. A segunda boa notícia é a boa notícia do reino de Deus. Se lembra que Jesus, no conteúdo da sua pregação, sempre tinha: é chegado o reino de Deus. A segunda boa notícia é que Deus, ele nos salva para o seu reino. Ele não apenas nos livra da ira futura, da ira que há de vir, mas ele nos salva para o seu reino. Ele nos salva para hoje fazermos parte da família de Deus. Amém? Ele nos salva para hoje sermos participantes do seu reino e de tudo aquilo que está inserido no seu reino. Então, ele nos salva de graça, essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia é que Deus nos salva para o seu reino. Nós acreditamos que o reino de Deus ele já foi inaugurado. Nós já estamos dentro do reino de Deus, mas ainda não vivemos o reino de Deus de forma plena. Ok? Então, quando a gente é salvo,
a gente é inserido no reino de Deus, a gente já pode experimentar coisas do reino de Deus, mas nós ainda não vivemos de forma plena o reino de Deus. Por quê? Porque ele só será pleno quando Jesus voltar. Então, a primeira boa notícia é a boa notícia da graça. A segunda boa notícia é a boa notícia do reino de Deus. Hoje nós fazemos partes do reino de Deus. Ainda não vivemos de forma plena, mas viveremos. Amém? E a terceira boa notícia é a boa notícia do Evangelho eterno. Isso aqui é incrível. O Evangelho, ele é tão profundo que ele não é apenas para essa era, não é apenas uma notícia que vai ter efeitos nessa era, mas é uma boa notícia que terá efeitos eternos. Deus, ele não apenas nos salva para nos levar para o céu, mas Deus há de restaurar todas as coisas, como elas deveriam ser desde o início. Então, quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, ali a gente tem um retrato de como será o fim. Eu sempre falo isso, se a gente quer compreender o fim, a gente precisa olhar para o começo. A gente precisa olhar para como Deus, quando Deus cria todas as coisas. Nós precisamos olhar para quando Deus ele organiza o cosmos. Deus desejava que todo mundo vivisse aquilo que aconteceu ali em Gênesis, o sentido original das coisas. Então, Gênesis 1, o Jardim do Éden, ele não foi algo que, como se Deus fez e tivesse errado. Nós acreditamos que o Jardim do Éden, ele há de voltar. E a terra será novamente, como ela foi desde o começo. Então nós temos pelo menos 3 boas notícias. Mediante a todo esse plano de fundo da ira de Deus sobre a humanidade. Amém? Estamos certos? Até aqui? Dúvidas? Pergunte. É porque eu tive uma dúvida seguinte: nós temos as 3 boas notícias. Pelo menos. Sim. A primeira, nós somos salvos pela graça, Aham. mediante a fé. E aí, consequentemente, uma liga à outra, correto? Sim. Então, se uma pessoa converte e ela não quer viver vida de igreja, que no caso é a 2 que a gente vai, que eu anotei, Deus nos salva para o seu reino. A gente uma pessoa converte e não quer fazer parte do reino de Deus, não quer fazer parte da família. Ela não consegue concluir as outras etapas, então no caso não é uma conversão genuína? É isso, Então, é essa dúvida. quando a gente fala, igual como eu falei no começo, né, a gente não resume o evangelho com atos, né, com, por exemplo, o que que eu faço com leis morais, por exemplo, o processo de conversão. Obviamente o evangelho ele vai levar à conversão, mas quando a gente fala sobre o conteúdo do evangelho, o que eu estou falando aqui tem a ver com a notícia, né? O que essa notícia está apresentando para a gente? Essa notícia está nos apresentando pelo menos 3 boas notícias, né? Que é, primeiro, somos salvos pela graça, e a partir disso nós somos inseridos no reino de Deus, e a boa notícia da esperança, que aquece o nosso coração, que é a bendita esperança. Obviamente, né, isso já entra dentro de soterologia, quando a gente vê uma pessoa que não quer congregar, uma pessoa que não está vivendo vida de igreja, certamente tem coisas
dentro da sua conversão que ainda está em processos, né? Que talvez ela ainda não compreendeu, talvez ela não ouviu o evangelho. Como eu falei, o meio pelo qual Deus salva é o evangelho. Hoje, nós somos acostumados com a palavra evangelho, somos acostumados com a palavra evangelho, muitas das vezes nós julgamos que ouvimos o evangelho. Por que que nós precisamos pregar o evangelho para evangélicos? Porque eu suspeito que boa parte hoje dos evangélicos nunca ouviram o evangelho. Amém? Então, a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa anunciar o evangelho de Jesus. Então, pode ser que tem muita gente dentro da igreja que são simpatizantes e ainda não é gente convertida. A gente tem isso dentro da igreja católica, a gente tem isso dentro de todas as religiões. São gente que é simpatizante, mas ainda não se converter. Por isso a gente precisa lembrar do evangelho. Por isso o conteúdo do evangelho, ele não é o ABC, mas ele é o todo. Ele faz parte de toda a caminhada cristã e ele precisa sempre ser lembrado em nossos corações. Amém? Amém. Mais dúvidas, gente, até aqui? É, porque quando se fala da ira de Deus, né, nós, crentes, já compreendemos o que isso significa. Mas ao pregar o evangelho nas ruas, assim, eu queria entender de forma mais pedagógica, para explicar de forma mais pedagógica e trazer o outro que não tem essa visão de arrependimento à reflexão. Porque o que acontece? Quando a gente chega nas ruas para pregar o evangelho, muitos, a maioria que eu abordo, são desviados, mas tem aqueles que não tiveram realmente um contato e não nem reconhece que tá errado. Tipo assim, uma autocomiseração, não tem isso, sabe? Essa consciência do errado, do erro, do pecado. E aí a pessoa fala: não, eu sou uma boa pessoa, eu tô vivendo certo, Deus está dentro de mim, Deus é o meu templo, eu sou Deus e não sei o quê. E aí, essa minha dúvida, assim, de como eh, ser mais pedagógica em relação à ira de Deus, sabe? Disso, assim, do pecado. Entregando. Falando para as pessoas. Assim, você vai pro inferno, queridinho. Então, vamos lá, vou falar isso na segunda parte, tô brincando. Vai? Vou. Então beleza. Mas essa primeira parte é só tentar definir o que é o evangelho, para ficar claro, né, o que é o evangelho, tá bom? Pra gente não colocar o evangelho em coisas que não é o evangelho. Então, a gente, obviamente, na rua, né, a gente vai ficar na parte da boa notícia da graça, né? A gente está anunciando ali em relação à graça. Na segunda parte agora, eu vou falar que o evangelho, como eu disse, mais que a gente não pode reduzi-lo e tratá-lo de forma simplista, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o evangelho tem capítulos, né? Então a gente vai entrar nos capítulos do evangelho, que aí a gente cria um esboço então para a pregação do evangelho, ok? Então, nesse primeiro momento, a ideia nossa é pensar em relação a isso, a boa notícia do evangelho, né? Então, o evangelho, ele é uma mensagem, ele é algo que a gente precisa dizer. E esse conteúdo dessa mensagem, ela tem pelo menos 3 boas notícias. Eu acho que a gente vai encontrar mais boas notícias, né? Mas essas boas notícias que eu citei, elas são boas notícias, são as que mais se destaca dentro do Novo Testamento e na pregação dos apóstolos. Nem os apóstolos, eles tinham um esboço em relação à pregação do evangelho de forma sistemática. A gente vai ver que, vários momentos, Paulo, por exemplo, ele pregava o evangelho de forma diferente. E é interessante que Paulo, ele tinha habilidade já de alguma forma contextualizar essa mensagem, mediante aqueles a quem ele pregava. Por exemplo, quando a gente vai ver Paulo pregando em Atenas, a gente vai ver Paulo contextualizando a mensagem do evangelho para que aquelas pessoas pudessem ouvir. A gente vai ver Paulo citando, por exemplo, filósofos que
os gregos naquela época já tinha como gente que eles idolatravam. Então Paulo ele contextualiza, né? E aqui a gente chega então dentro dos capítulos do evangelho, principalmente quando a gente vai pensar em evangelicidade, né? Eu quero finalizar falando isso. Mas a segunda parte é o evangelho ele tem capítulos, ok? Mais que a gente não consiga encontrar um esboço exatamente de como é o evangelho, mas a gente pode criar capítulos para a mensagem do evangelho. Um outro erro que às vezes a gente comete também é dizer que tudo que está na Bíblia é o evangelho. Já ouviram isso? Quando já ouviram? Tudo que está na Bíblia é o evangelho. Isso não é uma verdade. Sim, toda doutrina bíblica ela serve de base para o evangelho, ok? Mas nem tudo que está na Bíblia é o evangelho. Por exemplo, nem todo conteúdo no sentido, conteúdo não, perdão, nem todos os textos estão falando sobre o evangelho, ok? Mas toda doutrina bíblica, ela é base para o entendimento do evangelho. Então, para compreender o evangelho, exemplos disso, por exemplo, quando a gente olha histórias do rei Davi, nem toda a história do rei Davi é o evangelho, tá entendendo? Então, nem todas as histórias é o evangelho, mas todo o conteúdo base doutrinária da Bíblia, ela dá base para o evangelho. Quando a gente olha então para o todo da mensagem bíblica, e é aqui que eu quero que a gente vai entrar agora. Como eu disse, é difícil a gente criar um esboço sistemático em relação ao evangelho, por quê? Porque a Bíblia ela é uma narrativa, ok? Para entender a Bíblia, a gente precisa ler de Gênesis a Apocalipse. Às vezes, a gente também erra em dizer para os novos convertidos começar em Mateus. É interessante, obviamente, se a gente passa para ele todo o contexto pelo qual Mateus escreve o Evangelho, legal de ler. Mas existe todo um contexto, existe toda uma história que está sendo contada. E o Evangelho nós chamamos de metanarrativa, que é o quê? Que está dentro da narrativa toda da Bíblia, ok? Então o Evangelho ele é uma metanarrativa. O Evangelho ele está dentro da narrativa bíblica. E nós separamos essa metanarrativa em 4 atos, que é criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Ok? Então a gente tem a Bíblia como uma história contada de Gênesis a Apocalipse, e dentro dessa história nós temos a metanarrativa do Evangelho, que nós separamos ela em 4 atos. E quando a gente pensa em atos, a gente pode pensar como uma cena de teatro mesmo. Então, quando a gente olha para a Bíblia e a gente começa a perceber esses atos que vão se abrindo, esses cenários que vão se abrindo, a gente então agora começa a criar um esboço para a pregação do Evangelho, ok? Então, o primeiro ato nós temos criação. Como eu disse lá no começo, o Evangelho ele é de quem? De Deus, amém? Ele não é do homem, mas o Evangelho ele é o Evangelho de Deus. Então o Evangelho ele começa no autor. E quem é o autor do Evangelho? Deus. E essa também é a resposta da pergunta que é intrínseca a todo ser humano. E aí a gente começa então agora a entender como a gente prega o Evangelho. Qual pergunta é? De onde viemos? Todo ser humano. Todo ser humano ele tem esse questionamento. De onde nós viemos? Então o primeiro ato do Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho, ele vai responder essa pergunta. Da onde viemos? E a resposta é Deus. A resposta é: existe apenas um Deus
ele é infinito em poder, bondade, santidade, como também ele é um Deus pessoal e amoroso, um Deus que fala conosco. Então, o primeiro ato desse esboço chamado Evangelho é Deus. Nós temos um Criador. Amém? Nós temos um Criador, nós temos alguém que criou todas as coisas, nós temos aquele pelo qual todas as coisas existem. As respostas do mundo, os questionamentos do mundo, de onde viemos, qual é a existência do mundo, quem criou o mundo, essa resposta é Deus. Então, o primeiro ato, criação, vai falar sobre quem é o nosso Deus. Então, o Evangelho começa a mostrar quem é o nosso Deus. É interessante a gente pensar no ser criador, porque ele não apenas cria, né? Ele também é aquele que sustenta todas as coisas. Por exemplo, a gente tem o Deus que cria árvore, mas o Deus também que dá inteligência ao ser humano para quê? Para construir móveis, né? Então ele é o Deus que cria, mas ele é o Deus também que está sustentando todas as coisas até hoje. Nosso Deus, ele ainda está na sua criação, ok? Ele dá ordem no início, mas é aquele que continua dentro da sua criação, ainda sustentando todas as coisas. Então, todas as coisas elas são sustentadas pelo nosso Deus, né? Então, o ar do ateu, ela é sustentada porque Deus assim quer, porque assim Deus deseja. Então, o primeiro ato do evangelho vai responder a isso. O primeiro ato do evangelho vai nos apontar para Deus, vai nos mostrar quem Deus é. E o nosso Deus, ele é o Deus criador e é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele não é apenas aquele que é infinito em poder, ele não é apenas aquele que é transcendente, que mora acima das galáxias, acima das estrelas, um Deus que é inacessível ao ser humano. Se agora a gente quiser pegar aqui a nave mais, mais elaborada, de último nível de tecnologia, nós não vamos conseguir chegar até Deus, mas ao mesmo tempo nosso Deus é um Deus presente, ele é um Deus imanente, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que comunica, ele é um Deus que está dentro da sua criação. Por isso ele é o Deus que cria, mas ele também é o Deus que sustenta, ok? Ele é o Deus que está presente, ele é o Deus que ainda continua fazendo com que todas as coisas saiam conforme ele deseja. Então esse é o primeiro ato do evangelho, criação. Você pegar toda a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, você não consegue, não é tudo que está escrito ali que é o evangelho. Então quando a gente pensa em criação, a gente está pensando em vários textos, tá entendendo? A gente está pensando nos atributos de Deus, a gente está pensando em como Deus fala, em como Deus comunica, em como Deus falou com os profetas. A gente está pensando na maneira da ação de Deus em criar as coisas e estar sustentando todas as coisas. Então, a gente olha para vários textos e a gente começa então a dizer quem é o nosso Deus. Segundo ato, o segundo ato que abre, o segundo cenário é a queda. E aqui, na queda, a gente também vai começar a encontrar respostas que é de todo ser humano. A resposta da pergunta de como as coisas começaram a dar errado. Como o mal nasce. Por que as coisas estão do jeito que estão. Então, no segundo ato, que é a queda, nós começamos a encontrar a resposta para da onde surge a maldade, da onde surge as coisas, como elas estão caminhando para esse lugar, né? Quando a gente olha hoje, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas hoje alguém que assiste televisão, noticiário, todos os dias, em 10 anos, essas pessoas vão ver 40 mil homicídios. Imagina isso. Então, da onde veio isso? Por que que o mundo está assim?
Por que que existe um caos? Por que que existem essas injustiças? Por que que o ser humano, ele não consegue parar de errar? E é louco, porque a gente vai vendo e não existe um fim. Quando a gente acha que a humanidade chegou no ápice, a humanidade ela é capaz de fazer coisas absurdamente piores. E a resposta desse mal é o pecado, a queda. O ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano fugiu de Deus, o ser humano, ele deixou de adorar a Deus, de servir a Deus, de amar o próximo. Para quê? Para que ele vivesse para si mesmo. A raça humana, ela se afasta de Deus, rebelando contra Deus e sua autoridade, porque ela deseja viver para si. Ela deseja viver ao seu ego. Então, o segundo ato do evangelho se abre na cena da queda. E é louco a gente pensar na queda. Olha, eu vou falar algumas coisas aqui que pode parecer um pouco hereges, mas não é heresia, tá? Mas a gente tem a tendência de sempre colocar a culpa para quem? Pro diabo, né? A nossa tendência é colocar a culpa de todo o mal no diabo. Mas as coisas elas só estão da forma que estão por causa de quem? Ser humano. A culpa não é do diabo, a culpa é nossa. A culpa é da humanidade que se afastou de Deus. Obviamente o diabo só se aproveita disso. E essa foi a maldição que Deus deixou ali para a serpente, quando você lembra? Você viverá do pó da terra. O que que o diabo é? Um aproveitador. Um aproveitador de quê? Um aproveitador da maldade minha e sua. O diabo só está aproveitando. Sabe aquela ideia de que a gente faz coisas que o diabo duvida? Né? É verdade. O ser humano, ele é capaz de fazer coisas que, assim, é impressionante. É impressionante o nível de maldade que existe no nosso coração. E o diabo, ele apenas se alimenta disso. Então, qual é o problema da humanidade? O problema da humanidade é o pecado. O enredo do evangelho ser uma boa notícia é porque o homem falhou, o homem foi contrário a Deus. A gente tem um outro vício que é, às vezes, dar atributos ao diabo que o diabo não tem. A igreja, principalmente evangélica, ela consegue criar uma teologia para o diabo. Isso não dá para entender. E aí você vê o nível da maldade do ser humano, né? A gente consegue falar coisas sobre o diabo que a Bíblia não tem. Já parou pra pensar nisso? Quando você vai estudar a batalha espiritual segundo aos modos antigos, antigos assim, né? Entre aspas, dentro da renovação apostólica, meu amigo, a gente dá nome pro diabo, a gente começa a, a dar os serviços pro diabo, né? A gente fala que o diabo tem diabo que faz isso, tem diabo que faz aquilo outro, tem diabo. E sabe o que o diabo acha disso tudo? Ótimo. É bom que seja assim. Porque ele está se aproveitando. O diabo sempre foi um aproveitador. Quando a gente olha para a queda, a gente então vê que o problema ele nasce porque o homem, ele deseja desobedecer a Deus e ele abre um cenário caótico, então todas as coisas começam a cair.
E quando a gente pensa na queda e a profundidade que, de alguma forma, o pecado ele foi. E quando a gente olha para o texto de Gênesis, a gente vê que quem quis ser parecido com Deus não foi o diabo, mas foi quem? O ser humano. O pecado, ele nasce por uma palavra que se chama usurpação. O homem quis ser parecido com Deus e por isso o homem pecou. Não foi o diabo que subiu até o trono de Deus para tentar destruir Deus. Sabe por que não foi o diabo? Quando já ouviram essa historinha, que o diabo foi lá e tentou tomar o lugar de Deus. Vamos lá, calma lá. Porque o diabo sabe que ele não pode ir contra Deus. Tá entendendo? O diabo não é louco de ir contra Deus. O diabo, ele não seria maluco de tentar tomar o trono de Deus. Quem tenta fazer isso somos nós, a humanidade. E isso é tão louco que o que a gente vê acontecendo a partir de Gênesis 4 é exatamente a reprodução disso. Agora, Caim, ele se torna o quê? A partir de Gênesis 4, um construtor de cidades. A ordem de Deus ao homem foi o quê? Cultivar, ser um jardineiro, nunca ser um construtor. A partir da queda, o homem agora ele passa a construir. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Caim agora passa a procurar lugares confortáveis. O ser humano agora ele passa a ser alguém que começa a construir coisas para que de alguma forma ele estivesse seguro. Percebe? O homem agora sem Deus, ele está buscando estabilidade. Mas a gente chega no ápice, que é a Torre de Babel, quando se lembra? A maldade do homem chegou a tanta que eles tiveram uma grande ideia. Vamos construir, ali não era apenas uma torre. A ideia da Torre de Babel era uma cidade que subia aos céus. Não é uma torre. Às vezes a gente olha para as imagens de escolinha bíblica, né? Tem ali uma grande torre. Mas a ideia é o quê? Vamos construir uma cidade. Uma cidade como? Em espiral. A ideia deles era o quê? Vamos construir um grande império. A ponto disso chegar até os céus. A ideia deles não era uma torrezinha, era uma cidade. Era um novo mundo. E essa ambição ainda continua no coração do homem. Eu não sei se você sabe, mas todos os megas milionários do mundo, eles estão tentando construir uma cidade. Todos eles. Quando se lembra da The Line, que agora se lembra, né? Porque ela já parou, né? Não foi pra frente. Uma cidade de não sei quantos quilômetros em linha reta no meio do deserto que abrigaria 9 milhões de pessoas, eu acho. Teria mar, teria cachoeira, teria shopping, tudo dentro de um grande paredão de vidro. Eles estavam construindo isso, mas agora eles pararam. Você vê Elon Musk, como é? Musk? Musk. Elon Musk, ele tem a ideia de uma cidade, eu não sei se ele começou, mas todos esses caras, eles querem construir uma cidade. Para quê? Para eles estarem em um lugar estável. Quando a gente olha para quando o diabo ele é tentado ali no deserto, uma das tentações do diabo para Jesus foi qual? Olha para os reinos desse mundo. Se você me adorar, todos vão ser seu. Você vai ter um lugar estável, não precisa da cruz. Vou trazer estabilidade. Então, o problema do pecado, ele nasce a partir do desejo do homem ser parecido com Deus. E aqui abre, então,
a ruína da humanidade. O terceiro ato que se abre é o ato da redenção. E a pergunta que então a gente faz agora é: quem vai restaurar essas coisas? A pergunta que fica a nós agora é: quem há de consertar essa bagunça? Quem vai restaurar essa bagunça? Se Deus ele cria tudo perfeitamente, tudo em ordem, de repente o pecado ele entra na humanidade e agora o homem ele se torna um ser fragmentado, ele está agora distante de Deus, e não apenas o homem, mas agora o mundo, a terra, ele está também dando os seus sinais por causa do pecado. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o pecado ele traz duas consequências também para a terra, né? E tá dentro desse drama da humanidade, que é o quê? Escravidão espiritual, e a segunda consequência é a própria condenação. Escravidão é que o ser humano ele sempre precisa de alguma coisa para ele se sentir seguro, e a segunda consequência é o ato final, que é a condenação eterna. Então o drama da humanidade agora é o quê? É a instabilidade. E a pergunta: quem vai restaurar todas as coisas? Aqui, no drama da redenção, nasce a nossa fome pelo transcendente. Aqui nasce o desejo do homem de se salvar. Aqui nasce o desejo da humanidade de tentar ser menos pior. Estão entendendo? De uma forma inconsciente, todos nós sabemos que as coisas não vão bem. Seja o que crê em Deus, seja o que não crê em Deus, toda a humanidade agora ela tem fome. E a fome é o quê? A fome, quem vai me salvar? Por que tantas religiões no mundo? Porque o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Quando se lembra de Moisés no alto do monte, ouvindo Deus, isso aqui para mim é o cenário perfeito. Deus estava falando, tinha vozes, trovões em cima do monte, eles estavam vendo. Entende isso? O povo estava vendo o que Deus estava falando com Moisés. E o que que eles pedem? Um bezerro. Construa para nós alguém, alguma coisa, um amuleto. Para quê? Para que a gente se sinta seguro, salvo de alguma forma. Porque agora a fome do nosso coração é o quê? Que há de redimir o meu coração. E muitas das vezes, nesse desejo por redenção, por causa do drama, do pecado, nasce a hipocrisia. Por quê? Porque o ser humano ele sabe de quão ruim ele é, mas agora ele vai tentar se cobrir. E ele vai tentar se cobrir como? Fazendo coisas boas, né? Na rua é muito comum quando a gente está evangelizando. A gente ouvir as pessoas, mas eu sou até bom. No carnaval eu ouvi muito isso. Eu sou um cara bom. Não faço nada de errado, não mato, não roubo, não comete nenhum dos 7 pecados capitais. E ele vai tentar suprir esse desejo em fazer coisas boas. Mas o terceiro ato do evangelho é a redenção em Cristo Jesus. Amém? A gente começa a ver que a Bíblia agora, em toda a sua história, é Deus continuando o seu plano
em restaurar o homem. Aquilo que começou lá em Gênesis 3,15. Por isso que Gênesis 3,15 a gente chama do proto-evangelho. Quando já ouviram falar a palavra proto-evangelho? Por que proto-evangelho? Que foi a primeira vez que o evangelho foi anunciado. E foi anunciado por quem? Por Deus. E qual foi a mensagem? Qual foi a pregação? Que nasceria um descendente e esse descendente iria pisar na cabeça da serpente. Iria pisar na cabeça do diabo. É interessante que o texto fala, e ele vai ferir o seu calcanhar. Quando que Jesus, ele fere, pisa na cabeça do diabo? Na cruz. Então Jesus, ele é o descendente da mulher. Jesus, ele é aquele que vem redimir a humanidade. Jesus é aquele que agora está sendo anunciado em toda a Bíblia. Gênesis 12, a história começa a mudar. Percebe? Nós estamos aqui até Gênesis 11, que é o quê? Que é o homem tentando procurar um lugar estável. Agora, Gênesis 12, as coisas mudam. Por que que mudam? Porque Deus levanta. Vamos lá, gente. Gênesis 12. Começa a história de quem? Abraão. E Abraão seria o quê? Pai de multidões. Ele seria o precursor, o pai que iria, a partir dele, nascer uma grande família. E por que uma grande família? Para que através dessa família nascesse o descendente da mulher. Então, a Bíblia, agora a gente vai ver essa trajetória. Agora a gente vai ver essa família, agora ela ganhando rumos, criando história, até que através dessa família nasça o nosso Redentor, Jesus. Então, quando a gente olha para Mateus, agora faz sentido genealogia. Estão entendendo? Não é apenas um tanto de nomes ali, mas agora faz sentido eles olhar a história daquelas famílias. Por que que faz sentido? Porque agora, olhando para aquelas famílias, eles vão entender que, sim, a promessa se cumpriu em Jesus. Jesus veio de Abraão, veio da família de Abraão. E é louco que é uma família que não é uma família perfeita ao longo da Bíblia. A gente vai ter prostitutas, a gente vai ter gente pecadora, e o nosso Senhor nasce no meio disso. O processo de redenção do plano de Deus em trazer o nosso Salvador, e em Cristo Jesus, agora o nosso coração encontra redenção. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento é o quê? É um anúncio, a promessa que Cristo iria vir, e é esse que iria pisar a cabeça da serpente. Amém? Isso acontece de duas formas. A redenção, ela acontece de duas maneiras. A primeira, por meio da sua encarnação. Ele encarna, ele vem como homem. E a segunda, por meio da substituição. Ele morre no nosso lugar. Uau, isso é incrível. O nosso Deus, ele nasce. E ele nasce para quê? Por que que ele nasce? Para que ele nos substituísse na cruz.
Isso é incrível. Por isso que o evangelho é uma boa notícia. Estão entendendo? Por que que o nosso Deus nasce? Ele nasce para morrer em nosso lugar. Ele nasce para nos substituir na cruz. Alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que pagar o preço desse caos que o pecado fez. Alguém tinha que arrumar as coisas. E o ser humano era incapaz. O ser humano continua incapaz de se salvar. Por que que a gente prega o evangelho? Eu acho que aqui eu estou respondendo sua pergunta, Débora. A gente prega o evangelho para anunciar às pessoas que elas são incapazes de se salvar sozinhas. O mais boazinha que a pessoa seja, talvez não falte nada. Já viu aquelas pessoas que, cara, você olha no Instagram, você fala, meu amigo, tem tudo, né? E ainda é legendário. Não, tô brincando. Corta essa parte. É brincadeira, né? Não, mano, a moda agora é ter Porsche, né? E bombado e número legendário no Instagram. E é os caras que faz muita merda, perdão. O ser humano, ele é incapaz de se salvar. Amém? E por isso que Jesus, ele vem redimir os nossos corações. Por isso Jesus vem nos substituir na cruz. A cruz, ela não é só um sinal de dor, porque sim, existe a dor que Cristo sofreu. Existe ali a dor, o sofrimento. Mas não sei se você já parou para pensar que os apóstolos, eu tenho para mim que eles sofreram tanto ou até mais que o processo de crucificação, no sentido de dor física. Existe um momento que Paulo, ele é apedrejado 39 mais uma vez, quando você lembra disso? Esse 39 mais uma vez significa que Paulo estava no chão. A pedra de número 40 era a pedra que finaliza. Era uma pedra do tamanho da cabeça de Paulo. E ela era jogada na cabeça de Paulo para finalizar. Paulo levou 39 e chegou na 40. Significa o quê? Uma heresia. Significa que Paulo estava morto. Você lembra que os irmãos chegaram e rodearam Paulo? E de repente Paulo se levanta. Eu tenho para mim, isso aqui é muito pessoal a mim, que Paulo ressuscita dos mortos. Os caras sofreram. Jesus sofreu muito. Mas o peso da cruz é muito mais profundo do que apenas os cravos que foram pregados na mão de Jesus. O peso da cruz é o peso da humanidade, que hoje são 8 bilhões de pessoas. Imagine quantos bilhões, trilhões de pessoas não passaram no mundo e quantos ainda vão vir. Então o peso da cruz é o quê? É o peso do pecado da humanidade. E ele nos restaura nos substituindo na cruz do Calvário. Ele nos redime. Então, o terceiro ato do Evangelho é redenção que encontramos em Cristo Jesus. Amém? O quarto e último, consumação. Na primeira vez que ele veio ao mundo, ele veio em fraqueza. Mas agora, na segunda vez, ele virá para julgar as nações. E ele há de restaurar todas as coisas, como ela deveria ser desde o início. Tudo se tornará
o que deveria ser desde o início. Amém? Ele não apenas redime, como ele também há de consumir todas as coisas. Ele vai fazer com que todas as coisas volte a ser como deveria ser desde o início. Ele vai restaurar todo o cosmos. Ele não veio apenas para nos salvar e nos levar para o céu, ele vai restaurar toda a criação. Todo mundo será novamente perfeito. Por isso que em Apocalipse, a gente vai ver então um novo céu e uma nova terra. Como no início, um novo céu, e uma nova terra. Agora tudo novo. E essa é a grandeza do Evangelho de Deus. Amém? O Evangelho é o poder de Deus, e a gente nunca pode esquecer disso. Então a gente cria um esboço para a pregação do Evangelho dentro desses 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. Amém? Por que a gente precisa, então, estudar sobre o Evangelho? Porque muitas das vezes, ou na verdade na maioria das vezes, a gente esquece o meio pelo qual nós somos salvos, como nós somos salvos, para que fomos salvos, e a bendita esperança que rodeia o nosso coração. Quando se lembra da história do filho pródigo? Lembra que ele sai de casa, pede herança ao pai, né? Ele vai ali para o mundo e muitas das vezes a gente fica com raiva do filho pródigo, mas o outro filho que estava dentro de casa tinha um coração igual ou pior do filho pródigo. Por quê? Porque o questionamento do irmão do filho pródigo era qual? Pai, eu estou aqui o tempo todo fazendo as coisas boas para você e eu nunca recebi nada em troca. Mas quando a gente olha para o começo da história, da parábola de Jesus, o que Jesus está falando? Que o pai repartiu a herança para os dois. Muitas das vezes a gente esquece aquilo que foi dado para nós. Muitas das vezes a gente entra no fazer, e a gente já nem tem mais sentido pelo qual a gente faz. E nascem os questionamentos do nosso coração. Estão entendendo? E é louco isso. Porque Jesus está contando uma parábola, e se você olhar para o contexto da parábola, o que está acontecendo? Jesus está dando um banquete, um jantar. E quem estava nesse jantar que Jesus estava dando o banquete? As prostitutas, os cobradores de impostos, os publicanos, gente de esquerda terríveis. E do lado de fora está quem? Está os mestres da lei. Eles estão questionando Jesus, porque Jesus está dando uma festa para os pecadores. Cara, a parábola do filho pródigo agora faz sentido. Estão entendendo? Faz sentido por quê? Porque Jesus está recebendo os que estavam longe. E os que estavam dentro, eles estavam questionando: por que você está fazendo isso? Na cabeça dos mestres da lei, eles estavam assim: nós estamos fazendo tudo certinho. Você não fez um banquete assim. Porque esqueceram quem eles são. E muitas das vezes a gente esquece do poder da mensagem do Evangelho a nós. Muitas das vezes a gente esquece porque que o Evangelho é uma boa notícia. Imagina para as prostitutas que estavam ali dentro. Alguém estava cozinhando, fazendo comida para elas. Tá entendendo? Aquelas que sempre foram usadas, agora elas estavam sendo servidas. Esse é o Evangelho de Deus.
E a gente não pode se esquecer do Evangelho de Deus. A boa notícia da graça, a boa notícia do reino e a boa notícia eterna. Essas 3 boas notícias, elas precisam estar aquecidas no nosso coração. E por isso a gente precisa anunciar com fervor. Por isso a gente precisa amar pregar o Evangelho. Tá entendendo? Não apenas como uma programação. O mundo precisa ouvir essas boas notícias. O mundo está cheio de novas notícias. Todo dia tem uma notícia nova. E são tudo notícia que é tudo passageira. Tem uma notícia aí muito boa, que os paraplégicos estão voltando a andar. Incrível, uma nova notícia. Mas a boa notícia é aquela que vai livrar o ser humano da morte. Essa nova notícia está fazendo o ser humano andar, mas vai morrer de novo. Agora, a boa notícia do Evangelho nos livra da morte e nos traz para a vida. Amém? Dúvida, gente? A minha dúvida é a respeito da diferença daquilo que Paulo fazia em contextualizar o evangelho e da adaptação do evangelho. Então, acho que contextualizar o Evangelho tem a ver em como a gente vai anunciar essa mensagem hoje e em qual meio a gente está inserido. Contextualização tem a ver em sentir a dor, em sentir o ambiente onde a gente está. Por exemplo, se eu vou pregar o Evangelho, o nosso hoje, se a gente for dizer dentro do nosso contexto hoje, o nosso contexto é qual? É um contexto urbano. Então é um contexto extremamente alternativo, né? Então como que a gente vai pregar o Evangelho para gente alternativa? Como que a gente vai, de alguma forma, dizer a essas pessoas a boa notícia? Obviamente, não tem como a gente chegar de terno e gravata. Eles não vão ouvir, tá entendendo? Então, contextualizar tem a ver em pegar coisas culturais, que são da cultura, e a gente vai redimi-la. Então, a gente tem um grande problema que é achar que a cultura é inimiga, que é achar que tudo que é cultura é do diabo, né? A gente foi ensinado, muitas das vezes, a igreja evangélica, em achar que tudo é do diabo. Isso é louco, porque a gente acha que tudo é do diabo, então agora a gente se torna gente que não consegue mais sentir as dores que essas pessoas sentem. Então, contextualizar é você pegar coisas culturais e redimi-la para a glória de Deus. E a questão de adaptação do evangelho, né, de adaptar o evangelho, eu acho que é muito também dentro do contexto de contextualização, né? É adaptar a mensagem, por exemplo, como que eu falo. Se eu vou falar, por exemplo, hoje ao sertanejo, cara, que a gente extremamente gente que não tem acesso à leitura. Então, como a gente fala, como a gente comunica, como a gente traz acessibilidade a isso, tá ligado? Então, acho que é um pouco disso aí, de contextualizar e adaptar. Se você faz missão transcultural, você faz contextualização também, entendeu? Por exemplo, um grande erro, muitas das vezes em missões, é a gente trazer a nossa cultura para dentro de uma outra cultura. O evangelho, ele não tem uma cultura, né? Se a gente olha, qual é a cultura do evangelho? Vamos voltar para a primeira igreja? Qual era a primeira igreja? A igreja mais antiga do mundo é da Etiópia. Então, se a gente vai ter uma cultura, então a nossa cultura vai ser qual? Da Etiópia. Tá entendendo? O evangelho, ele é acima da cultura. Por isso a gente redime a cultura a partir do evangelho. Então, hoje o que a gente faz como igreja não significa que era o que os pais na fé faziam. Não era como os apóstolos faziam. Mas através da contextualização do mundo que a gente hoje vive,
a gente não consegue contextualizar. Isso entra então para tribos indígenas, para essas outras culturas. A gente não pode chegar a essas culturas e tentar estabelecer uma cultura ocidental, né, para elas. Por exemplo, você precisa se vestir assim, você precisa ouvir isso. A gente não pode reduzir a mensagem do evangelho, o conteúdo da mensagem, mas isso não significa que a gente pode trazê-la de forma simples, tá ligado? Então, adaptar como a gente vai adaptar, por exemplo, a comunidade Oi Surdo e Muda, que é uma comunidade não alcançada pelo evangelho no Brasil, né? Então, como que a gente vai conseguir adaptar o evangelho a essas pessoas? De alguma forma, trazer acessibilidade para que essas pessoas conheçam o evangelho, entendeu? E a ideia da contextualização é contextualizar para a cidade, né? São igrejas que se tornam igrejas que vão para a cidade, mas existe aí uma linha muito fina, né? Que é o que é ser uma igreja para a cidade. A gente precisa então pensar. É uma igreja de muita gente? É uma igreja aberta? Ou uma igreja que consegue sentir as dores de fato da cidade? Entendeu? Cara, o Bonfim, ele fala uma parada muito louca, assim. Ele fala o sentido da arte, né? Por que que existe arte? A arte, ela existe como ela precisa ser como uma janela, né? Onde as pessoas vão olhar para a nossa arte, a arte cristã, e elas não vão olhar para nós, para o ser humano que está aqui, mas elas vão perguntar, né? Da onde vem a inspiração? Né? E então, como que a gente, por exemplo, usa a arte, né, dentro desse meio de contextualização de cultura? Então, as pessoas elas olham para nós e elas então vão encontrar o fundamento disso tudo. E é a oportunidade então da pregação do evangelho. Eh, e é louco porque tudo que é belo hoje no mundo é devido ao cristianismo. Não existe nada no mundo em sentido de arte que seja belo, que não venha do cristianismo. Então, esteticamente falando de beleza, a gente vai olhar para a história da igreja. E, infelizmente, a igreja ela perdeu muito isso. Ela hoje já não consegue mais dialogar dentro da cultura, né? Por isso que eu acho, novamente, que nós precisamos voltar para a sociedade. Ter música de gente que é crente, mas que não vai falar ali diretamente que é Deus. Estão entendendo? É música, mas vai ser uma janela. É quando essas pessoas perguntarem quem é inspiração, vai ter a resposta de quem é inspiração. Amém. Mais dúvidas? Como correlacionar a tensão de relacionar com a cultura, até que ponto a cultura pode ser redimida sem migrar para um triunfalismo, sem perder o aspecto escatológico da mensagem do evangelho. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A questão da contextualização, ela é uma linha muito fina, né? Por exemplo, de pensar evangelho, cidade. Por exemplo, a gente tem pessoas que a gente conhece que ouviu de Jesus de cuidar da comunidade LGBT. E aí ele já foi para um outro extremo, ele foi fazer casamento LGBT. Então, eu não acho que existe um caminho, né, existe um limite que a gente vai, né, e a gente precisa então aprender esse limite. Qual é o nosso limite, né, desde que não vai ofender a mensagem que a gente próprio carrega, né. Então Paulo, quando ele se faz de grego, quando ele se faz para ganhar todos, ele se faz dentro do limite, né, ele se faz dentro do limite que são os limites que a gente encontra dentro da ética cristã, que existe a ética cristã. A gente não perde, né? Mas que o evangelho não é um conjunto de regras, moral, mas a partir que nós nascemos de novo, por exemplo, as bem-aventuranças, ela ali vai ser um código de ética para aqueles que nasceram de novo, entendeu? Então, existe e precisa de muita sensibilidade. Eu acho que muitas das vezes as igrejas elas têm uma ideia legal de ser uma igreja para a cidade, mas se perde quando elas acabam já não encontrando mais o evangelho. Então o evangelho ele precisa sempre ser o nosso fundamento pelo qual a gente vai se relacionar com a cultura, né. E nem todas as coisas vão de fato ser redimidas, né. Isso aqui não é tomada, né, dos montes, como se diz por aí. Então nem tudo vai ser cristão, nem tudo vai ser algo aí que vai ser convertido, né. Tem coisas que somente a volta de Jesus para de fato consumir todas as coisas.
E isso aspectos, por exemplo, político, eu acho que sim, pode ter questão dentro da política, mas não acho que a gente tem que ter o senso de heroísmo dentro da política e por aí vai em todas as outras áreas. Quando você falou que o homem queria que o pecado veio porque o homem queria se igualar ao Senhor, a Deus, isso significa então que a história de Lúcifer que caiu do céu porque ele queria ser igual a Deus é lorota? Então, Da história que a gente cresce ouvindo, de que Lúcifer foi expulso do céu. não, mano. A gente não acredita que o texto de Ezequiel, por exemplo, que é um texto que fala, né, que foi expulso ali, tá se referindo ao diabo, como eu disse, quem tentou tomar o lugar de Deus não foi o diabo, foi o próprio homem. Então a queda do diabo acontece no jardim, não acontece no céu. O diabo, ele é expulso juntamente com o homem no jardim e não no céu, né? Então, o problema do pecado nasce no coração do homem e ali então nasce a queda e a queda também do diabo. O texto de Ezequiel 28, ele vai falar sobre um ser que foi criado no jardim do Éden, foi colocado no jardim do Éden, ele era um ser querubim, tipo querubim, foi ungido a querubim. Querubim significa guardião. Quando a gente olha para a história de Adão, a gente vai ver que Adão ele foi colocado no jardim para quê? Gênesis 2,15, guardar e cultivar. O homem no jardim era um guardião, ele era um querubim dentro do guardião. E vai dizer que esse ser que foi colocado no jardim, ele era o quê? A expressão exata da perfeição. Quem foi criado em imagem e semelhança? Apenas o homem. Os anjos não foram criados em imagem e semelhança. Tanto que Salmos 8 vai falar o quê? Que nós fomos feitos poucos menores do que os anjos, mas coroado em glória. Então, os anjos não foram feitos em imagem e semelhança, os anjos não foram o símbolo de perfeição. O único símbolo de perfeição na criação toda foi o homem feito em imagem e semelhança. Então, Deus está falando desse ser, está falando do ser humano. Então, quem é expulso por ter tentar tomar o lugar de Deus foi o homem. Então, o pecado de Adão e Eva foi o pecado de quê? Querer conhecer a ponto de não depender mais de Deus, ser como a Deus. Pecado de usurpação. Isso é a mesma coisa de adoração, tá? Porque o que é adorar? Adorar é a gente querer ser parecido com Deus. Então, o homem, o que ele faz ali? Ele faz algo totalmente ao contrário. Ele não quer ser parecido com Deus dependendo de Deus. Ele quer ser parecido com Deus extremamente sozinho e solitário. Aí nasce os ismos, né? Então, por isso todo ismo é o quê? É religião, né? Então, tudo que você vê ismo é religião. Nasce a partir da ideia de não depender de Deus, ok? Então, o secularismo, ele nasce com o quê? Por isso que eu falei, tudo que é belo hoje depende de Deus. Então, toda arte que é bela ainda tinha traços do cristianismo. Quando passa para o secularismo, o que é arte hoje? Você pega uma tinta, joga no meio do salão, uau! Hoje, então, a arte é o quê? É tirar Deus. Então, todos os ismos, machismo, feminismo, tudo que tem ismo é religião que tenta tirar Deus da parada, e esse é o fruto do pecado, ok? Voltando na questão da cultura, é uma dúvida assim que permeia a minha mente, porque estudando cultura, né, no geral, a questão da religião e das crenças permeia muito a cultura. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra uma vez de um indígena que ele falou, estava chorando, né, sobre a questão da barragem eh, de Mariana, que caiu lá, enfim. E aí ele chorando muito, falando: "Não, estão poluindo nossos rios, tipo, o rio é o nosso Deus, é a nossa mãe e tal". Então, querendo ou não, é a religião deles, é o que eles acreditam, e quando você entra para pegar o evangelho também não tem como se adaptar ao evangelho sem falar que Deus é o único Deus e o rio não é o Deus deles. Então você acaba matando uma parte da cultura, ainda que sem querer, assim. Como conciliar isso, assim, sabe? Então, eu acho que um grande erro nosso, por exemplo, a questão de pensar a cultura, e o evangelho precisa redimir, né, a cultura, por exemplo, tirar tudo que é de idolatria dentro de um contexto cultural.
né? Então o rio é a ideia de Deus, né? Gente, a Bíblia nossa tinha o nome Tupã de Deus, essa era a nossa tradução. Há 200 anos atrás, a tradução da Bíblia, o nome Deus era Tupã, né? Então era uma maneira de quê? Era a maneira de contextualizar o evangelho para dentro do Brasil, né? Que Deus ali tinha um certo significado. Toda cultura ela tem um Deus. Agora a grande questão é a gente anunciar o nosso Deus verdadeiro, né? Então, por exemplo, quando a gente chega dentro de uma aldeia que tem ali que Deus é um rio, a gente então vai apresentar o Deus da Bíblia, que é o Deus criador, é o Deus que criou o rio. Ele não é o rio, ele está no rio, mas ele é um ser totalmente superior a isso. Agora, o grande problema é quando a gente chega dentro de uma cultura indígena e a gente tenta colocar uma cultura ocidental que a gente vive, né? Por exemplo, as roupas que a gente usa, as coisas que a gente come, e isso de alguma forma não é redimir a cultura deles, mas é apenas trocar, né? A gente troca pelo aquilo que a gente acha que é mais legal, entendeu? O instrumento que ele usa para tocar a música pro Deus dele, agora vai ser tocado pro Deus verdadeiro. Exato. Mas a gente não vai mais comprometer a nossa mensagem concordando com a cultura dele de idolatria ao rio. Mas a gente vai fazer ele entender que o Deus verdadeiro é o Deus que cria o rio, não o rio. Entendeu? É contextualizar a mensagem sem comprometer a mensagem. Por isso que é o desafio de contextualização. Por isso que, assim, tem muita gente que está falhando no processo de contextualizar. Hoje a gente fala de contextualização, mas é um processo que eu acho que cada igreja vai entendendo a maturidade também do seu povo para isso acontecer. Mas isso, a questão que o Tadeu falou é real, assim. Hoje o povo bate tabaca para os deuses deles, né? Bate os tambores lá. Quem disse que isso não pode ser redimido para o Deus verdadeiro, entendeu? Por que que não pode tocar assim para o Deus verdadeiro? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai olhar, por exemplo, as questões de instrumento, a gente então vai ver, cara, uma loucura. Tanto que o texto de Ezequiel 28, depois a gente pode falar, né, se a gente só falar de Ezequiel 28, mas fala que esse ser que foi colocado no Jardim do Éden foi colocado com tambores, foi colocado com música. Algumas Bíblias têm, outras Bíblias não, depois vocês lêem. Ezequiel 28. Então, esse ser que foi criado para fazer música, foi criado para adorar a Deus de alguma forma. Então, o worship hoje é útil, né? Não é, totalmente algo europeu, estadunidense, norte-americano. O que a gente toca hoje, que a gente fala, uau, presença de Deus. Cara, tá dentro do show do U2. Você vai no show do U2, você vai sentir aquilo que a gente sente aqui dentro da igreja, tá ligado? Então, hoje a gente toca assim, mas não significa que esse é o jeito, o padrão que deve ser, né? Todos os povos vão estar diante de Deus e vão tocar as suas músicas para a glória de Deus. E essa é a beleza do evangelho. Quando a gente olha então para Apocalipse, a gente vê que Deus quer que todos os povos estejam diante dele adorando nas suas próprias línguas, né? Mais dúvida, gente? Não. Mas, não, beleza, não tem dúvida, mas entenderam um pouco do que é o Evangelho? Sim. Como eu disse, é apenas uma introdução, acho que para a gente pensar o que é o Evangelho, para a gente eliminar das nossas cabeças todos os vícios quando a gente pensa em relação ao Evangelho, ok? O Evangelho não são coisas que a gente faz, o Evangelho não são conceitos morais, o Evangelho é uma boa notícia. Uma boa notícia de que Cristo fez por nós, de como Cristo nos resgatou. Amém? Então, próxima aula vai ser só sobre o pecado, então nós vamos nos aprofundar mais um pouco aí naquilo que a gente está falando, aprofundar no pecado, né? Quase um... Não vamos nos aprofundar no pecado, vamos nos aprofundar em saber quão mal foi o pecado para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Domingo, 9h15, estaremos aqui, se assim o Senhor permitir. Valeu!